Boa noite, amigos, família, novelistas, tudo bem com vocês? Hoje mais uma quarta-feira, 8 horas, dia de estudo do livro Cartas de Cristo. Daremos sequência à carta 8. E hoje o tema é por que brigar? Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. E aqui tem uma ressalva na palavra empatia, tem uma nota de rodapé aqui na página, eu vou ler ela. Nota de tradução francesa. A empatia aqui mencionada deve ser distinguida da empatia sobre a qual se fala na carta 7, na qual o termo designa um tipo de empatia hiperemocional, que é a total identificação com a causa do sofrimento. Ao invés de uma compreensão que permita a alguém responder com palavras que ajudarão a aliviar a aflição do outro ou ajudá-lo a sair-se melhor da situação. Este tipo de empatia hiperemocional poderia provocar o fenômeno da manifestação das feridas da crucificação, os estigmas. Por outro lado, a empatia de que se trata aqui significa que, discutindo sobre um assunto, a pessoa faz suas observações levando em conta os sentimentos do outro, mostrando assim que compreende o ponto de vista do outro e o aceita, comunicando seu próprio ponto de vista, de modo que um acordo possa ser alcançado com plena harmonia. Legal, né? Isso aqui só a nota de rodapé. Então, vou até repetir, porque esse conteúdo aqui foi de uma frase só. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto os seus próprios sentimentos. Quando você estiver envolvido em um sério confronto no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e se dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha da consciência. A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Isso implica no contexto e história de cada um. O conflito surge na personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolver em um conflito, diga a seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. E então seja sábio, recorra à consciência divina e peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação. Tente entender e visualizar que ambos estão na luz da consciência divina, iguais na origem de sua alma e no destino, igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina, para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos feridos. Então volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar seu ponto de vista clara e calmamente. Sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, de como os sentimentos foram feridos, de como o assunto deveria ser resolvido. Deixe o outro falar primeiro e novamente entregue a situação à consciência divina. Se muitas acusações amargas forem feitas, tente acalmar seu próprio ego e permaneça absolutamente silencioso e calmo. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido
Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente, compreenda que você está ajudando o seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. Tente ao máximo ver até que ponto o que está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja o que for, se for válido, morda sua língua e aceite. Alegre-se, porque nesse instante você teve um momento de revelação da sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. A cada vez, você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Dessa maneira, você crescerá psicológica e espiritualmente. Escute os sentimentos do outro. Tente restringir os seus próprios e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Ponha de lado as suas e sinta as dele. Pergunte a si mesmo, se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para o outro, como se sentiria? Se puder pôr seu ego de lado o suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Antes de falar, espere calmamente em silêncio até os 10 minutos de seu adversário tenham terminado completamente. Mesmo que ele conclua antes, isso significa que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Reconheça tão amavelmente quanto seja capaz que você ouviu o que ele disse e que pode compreender por que está aborrecido. Naquele instante de autocontrole, compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si e que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueando mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo que você não quer ouvir ou receber. Portanto, de novo, o seu ego está no controle. Controle-o por sua vez e convide o outro a se explicar um pouco mais, fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele. Sinta sua dor, compreenda sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente nas circunstâncias. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que A. Você está fazendo o esforço para controlar seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. B. Você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois, não para ganhar pontos. C. Sua resposta não deve conduzir a um novo conflito, porque você usou palavras que o aborreceram de novo. Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição, como você deu a ele. Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o, diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês, que você está simplesmente experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão.
ao invés de algo superficial, onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico, controlador, que o obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que, enquanto você acredita que o chefe da matilha ele pensa a mesma coisa de si mesmo, humanamente ele acredita que está no mínimo em nível igual ao seu, ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo e seu ponto de vista, é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre as suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior com aceitação compassiva e amor. A realidade humana de cada um de vocês dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que fará sentir-se mais leve e mais vibrante. Uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito, é extremamente importante para o seu bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e a aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética, que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. Tudo se materializa, né? Então eu entendo aqui, né? Se vocês entenderem alguma coisa diferente, escrevam aí no comentário, que a gente está estudando aqui, tá? Ninguém é autoridade de nada, ninguém sabe nada. Estou só estudando. E o que eu entendi aqui é que essa rejeição magnética, o mundo físico é a consciência tornada em matéria. Então aqui ele fala que até entre as células uma doença se instalará por causa desse magnetismo de rejeição, que vai esgotar o magnetismo de ligação, que é o positivo, né? Que deixaria as células boas. Então, dependendo daquela angústia, daquele rancor, daquela mágoa, daquela briga, daquela situação que você guarda, né? E guarda por anos, quantas coisas a gente guarda por anos, carrega essa pedra na mochila, né? E já era para ter largado ela. E você exterioriza, você materializa isso em uma doença do corpo, porque o corpo responde tudo, está tudo conectado, corpo, alma e espírito. Espírito, ponto de contato com Deus, né, nossa base. O corpo do pó veio, por pó vamos, e essa é a única certeza da vida que nós temos. E a alma é o conjunto, né, do nosso intelecto, consciência, a nossa psique, são as nossas emoções, a nossa personalidade. Essa é a nossa alma, que nos tornam únicos. Personalidade de cada um. Por isso que o ego é importante também, para a personalidade de cada um. Ele é o guardião da individualidade. Só que não pode deixar ele ganhar as disputas. Igual o fogo, a parábola do fogo que eu sempre falo aqui. O fogo controlado é bom para cozinhar, para aquecer, para construir, né? Agora o fogo sem proporção, sem a devida atenção, ele vai queimar a comida, ele vai queimar a casa, ele vai matar a floresta inteira, né? Ele vai disseminar tudo. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito, acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura, física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar outros e de se isentar a si mesmas de toda a responsabilidade,
e podem dar à sua alma pleno domínio sobre sua personalidade. O colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante um conflito com a outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Nossa, vou até repetir. Se durante um conflito com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do seu sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Seguindo o seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. Então olha que legal aqui o perdão, né? O perdão aqui, eu entendo essa parte, né, que você literalmente ali abandona aquelas pedras pesadas no caminho, né, aquela mochila com pedras pesadas que você está carregando. E perdoar não é concordar, não é dizer que o que fez está certo. Perdoar é você se livrar disso, não sentir mais raiva, isso não te afetar mais. Sabe, não é você tirar de você aquilo e nem pensar mais durante o dia. E quantas vezes a gente continua pensando, né, durante o dia? Quantos anos pessoas carregam mágoas, né, traumas, por isso que ficam os traumas. Então, o perdão é uma forma de limpar isso. E aí, você não introduz vibrações negativas em seu campo de consciência. Então, o que o seu campo de consciência está emanando? O meu campo de consciência, para ficar elevado, tem que emanar ali calma, paz, empatia, compaixão, amor, alegria. Então, para eu vibrar em tudo isso, eu não posso carregar um rancor ali, porque ninguém que está com rancor vai sentir amor pelo outro ali e vibrar alto. E vibrar baixo é mais fácil, né? A gente ficar... O perdão alivia a alma. Obrigado aí, ó, Lourdes. O perdão alivia a alma e eleva as vibrações, porque você se sente bem, se sente leve. E a vibração densa, né? Existe uma tabela, se vocês puderem olhar depois, uma tabela de frequências vibratórias em hertz, e cada sentimento ali, emoção que a gente sente. Então tem medo, tem entusiasmo, e cada um desses, tanto as negativas quanto as positivas, tem ali a frequência de hertz. Inclusive eu estou ouvindo aqui uma de 528, como o tema de hoje era Por que brigar? Né? Então eu coloquei esse aqui que é de cura emocional, física, mental, 528 hertz. E eleva as vibrações. Então, essas vibrações baixas, você ficar vibrando ali também, né? Ou você ficar alimentando o seu coração de tudo que há de guardar, guarde o seu coração. Quando a Bíblia fala de coração, em Provérbios 4, 23. Deixa eu pegar aqui. Provérbios 4, 23. Olha aqui que fala em Provérbios na Bíblia, ó. Vamos linkar tudo. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão. Em outras versões diz guarde o seu coração, né? Pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Porque a mentira faz você vibrar baixo. Palavras perversas faz você vibrar baixo. Você está sendo um canal ali de fofoca, de mexerico, de vibração negativa. E você tem que ser um canal de notícia boa. Ou não fala nada. É isso que Salomão está dizendo aqui.
Olhe sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Então, olha quantas dicas dando aqui, né, em Provérbios. Isso aqui foi escrito há 3.000 anos pelo rei Salomão, dando dicas aqui, né, a gente linkando com a minha Bíblia evangélica. Isso está escrito na minha e está na sua também. Isso tudo que eu li aqui de Provérbios. E esse aqui é o Cartas de Cristo, que é um livro espírita, psicografado, né? E eu consigo estudar dessa forma universalista e achar um entendimento que dá paz ali no meu coração, né? Então, aqui Salomão fala na prática o que é para fazer. Então, Jesus aqui está falando que, até uma doença pode se instalar nas nossas células, né? Com esse magnetismo de rejeição. Deixa eu só ver onde que eu parei aqui, ó. Aqui, campo de consciência, né? Que as vibrações negativas são seu campo de consciência. Então, como não ter isso? Aí eu li aqui no Provérbios, tá? O pior que você pode fazer para promover discórdia é dizer a uma pessoa que não deve se sentir assim. Ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Essas duas frases são uma grosseira violação na dignidade e do respeito devido a ela, e você está rejeitando a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar à pessoa: você realmente quer dizer o que está dizendo? Se a resposta for sim, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir desse ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você, porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia e seu ego marca pontos. Seja corajoso e escute, com os dois ouvidos abertos para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida. Por mais que você deseje esquecer tudo o que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro, sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras, que crescerão e por fim importarão mais do que o afeto. Olha que loucura, se você não... E é verdade, né? Quando a gente não resolve alguma situação, só ameniza ali, tanto de relacionamento amoroso, quanto familiar, fraterno, profissional, alguma discórdia futura cresce, porque você não resolveu, você só tapou o sol com a peneira ali, e aí na próxima discussão vai ser trazido esse tema de novo, né? Mesmo que não verbalmente, mas emocionalmente, mentalmente, esse tema negativo que não foi resolvido pode ser trazido e vai armar ali de novo barreiras do ego. E aí o ego ganha da nossa psique. Você perde para o seu ego. Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras, que crescerão e por fim importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro, você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança Involuntariamente, no futuro, você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto. Em lugar de aceitar suas fraquezas com amor e de ajudar a pessoa a trabalhá-las e superá-las, você a colocará em guarda contra você, e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta, da qual nenhum de vocês terá consciência. Olha, o ego um do outro batalha até entre si mesmo, e você não tem nem consciência, só sente aquilo. O amor pode, e a gente fica cego, né? A ira. Quando você está irado, a gente faz besteira. Inibe todo uma parte aqui do nosso cérebro que faz a gente racionalizar, né? A ira. E você respirando ali,
calmamente, você toma controle da situação e consegue pensar. Então a ira não deixa a gente pensar, a gente só vai no instinto. O amor pode se transformar em ódio. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência no qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Deixe que a aceitação e o amor sejam como o aço de que é feita a caixa. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizade, e descobrir que há elementos de seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas opções. Permanecer em contato com ela, aceitando plenamente o seu passado e, se possível, em situações futuras, apontando com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer. Ou, se isso for impossível, prontamente se afastar da situação, até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa inspirada pela consciência divina e a encontre receptiva aos seus princípios. Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego, em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe o outro. Quando estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem e que se abstivessem de julgar, criticar e condenar. A Igreja tem interpretado isso erroneamente, dando o significado de que você deve agradar a Deus, amando os outros e se abstendo de emoções negativas. Isso não é de modo algum o que eu quis dizer. Não há nenhum Deus que precisa ser agradado pelo seu comportamento. Você é o mestre de seu próprio destino e sempre colherá o que semear. Todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes de como evitar semear ervas daninhas em sua horta, como permanecer saudável, feliz e próspero. Chegará o tempo em seu desenvolvimento espiritual em que despertará para o enorme dom que você tem em sua mente, o dom do pensamento criativo e inteligente, e você tomará consciência da enorme responsabilidade que tem na maneira de usá-lo. Há gente maravilhosa em seu mundo que tem usado a mente de tal maneira que alcançam revelação e crescimento nos desafios diários da vida, passo a passo, examinando, analisando, movendo-se para novos pontos de vista e para a compreensão mais elevada. Estas pessoas moldam novas ideias para si mesmas. Elas adotam essas ideias como orientação para seu comportamento futuro. Por esses meios, elas têm sido capazes de purificar seu pensamento, suas palavras e ações, com o fim de redefinir seu modo de conduta no mundo e de maneira de se relacionar-se. Aqui eu entendo, falando lá do Provérbios que a gente leu, de guardar o coração também as coisas externas. Se você anda com pessoas ali que só falam besteira, que só reclama, sabe? Você Você não é uma lata de lixo, sabe? Para a pessoa ficar só cuspindo os problemas ali, ela resolve os problemas e nem te conta a vitória. Ela só queria despejar aquilo na primeira pessoa ali. E é você. Então, músicas de vibração baixa, isso não sou eu que estou falando não, são estudos, tá? De vibração baixa, letra ali, as letras, o que está falando as letras que eu estou consumindo. Então guarda o coração. Nossos pensamentos e emoções, 86% são formulados pelo externo. Por tudo que a gente está vendo e ouvindo, nossos pensamentos e emoções são formuladas por tudo que a gente está vendo, ouvindo em 86%. Então, de 10 coisas, vamos dar um boi ainda, diminuir, 8 coisas são influência externa. O que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, e diz que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que não sou eu que estou falando também não, está na minha Bíblia e na tua. A fé vem do ouvir. Então, como você se expõe, como você se conecta espiritualmente, não precisa ser desse jeito aqui, daquele. Você precisa se elevar, você precisa se conectar. Essas são as pessoas que se fazem por si mesmas, mas
Raramente encontra-se quem não tenha tirado sua força, visão, inspiração e estabilidade emocional da fonte mais alta, a consciência divina, ou de sua percepção do que possam chamar Deus. Bom, esse foi o estudo de hoje. Eu vou ler aqui o Minuto de Sabedoria. Vou abrir aqui o Minuto de Sabedoria. Peraí, só voltar para a musiquinha. Já abri aqui, página 101. Não deixe que a calúnia perturbe sua vida. Não se nivele ao caluniador, para que não seja igual a ele. Não responda nem se altere. Continue sua estrada. Se está com a consciência tranquila e não modifique seu modo de viver só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isto o que ele quer, tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça. Caminhe para frente, imperturbavelmente. Caminhe para frente, imperturbavelmente. Caminhe para frente, imperturbavelmente. E engraçado, né? No final do Provérbios a gente leu isso, para não se distrair nem para a direita nem para a esquerda, segue reto que os planos vão dar certo, né? Então esse foi o estudo de hoje. Nossa água benzida, né? Espero que vocês tenham gostado. Hoje um assunto quente, né? E quem gosta de acompanhar a gente aqui, manda para os amigos nosso canal. Nós somos um canal de notícia boa, Evangelho Nova Era. Então estudamos aqui espiritualidade de forma mais universalista, né? Mais tranquila, sem fanatismo, sem aquela eu tô certo, a minha religião tá certa e a igreja onde eu vou tá certo. Então, se tá certo, por que todo mundo não tá lá, né? E nem mesmo o Cristo agradou a todos. Então, tem que cada um se conectar do jeito que se sente mais confortável e mais elevado. Segue a gente no Spotify, o conteúdo tá Pod Cristo, o conteúdo inteiro gravado lá. Estamos no YouTube também, no TikTok, tá bom? Segue a gente, manda aí pra galera. Espero que vocês tenham gostado. Bom resto de semana pra vocês aí. Um beijão, valeu!